Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos continuar falando sobre Shumatsu no Valkyrie. E agora vamos para o segundo round do Ragnarok, Adão versus Zeus. Mas, antes de começar o vídeo propriamente dito, eu já peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem também o seu like e ativarem o sininho. Eu agradeço muito pelo apoio de vocês e vamos para o vídeo. Bom, após a derrota do Lubu no primeiro round do Ragnarok, a humanidade já fica um passo mais à frente rumo à sua extinção. A Brunhilde, que fica com a raiva absurda dos deuses por conta de que ela não esperava essa derrota tão cedo e também por conta da morte da sua irmã Hengris. Só que então agora ela decide apostar todas as suas fichas na vitória dos humanos no segundo round, escolhendo nada mais, nada menos do que o arquivo número 1 da humanidade. Aquele que é o pai da humanidade, mas ao mesmo tempo o primeiro pecador, Adão. E aí a gente vê que para confrontar ele inicialmente seria o Shiva que até estava bem ansioso para o seu confronto contra os humanos, só que Zeus acaba interferindo ali na entrada dele na arena por conta de estar bem empolgado com todo esse Ragnarok e decide assumir agora que não, é a minha vez de lutar. O Shiva até fica com uma certa raiva do velho, mas né, o cara respeita, ele fica com certo medo do Zeus, e o Zeus chega ali no maior estilo, como também o Adão chega sendo anunciado por vários animais, lindamente, o cara que é amado por todo o fandom de Shumatsu no Valkyrie, um dos personagens mais B10s da obra, contra o Zeus, que chega ali de uma forma bem engraçada até, né? O Hermes tocando para a entrada de seu pai, que chega dançando uma alegria absurda. Coisa que até ninguém esperava, ver esse velho decrépito, cara que ninguém imagina que é um dos personagens mais fortes de toda a obra, mas ele chega com uma empolgação absurda para lutar e mostra a sua verdadeira forma, né? Ele fica gigantesco, o cara viu um gigante absurdamente musculoso para lutar contra o Adão. Adão, que obviamente não vai ir sem nenhum volte. Nós vemos ali montada no Pégaso a sétima irmã Valkyria, Hengleif, aquela que é intitulada como a filha de Deus, que se torna basicamente um soco inglês para o Adão. Sim, ele vai só na porrada, vai ser porradaria total contra o Deus Pai do Cosmos, como Zeus acaba sendo intitulado. E assim começa o segundo round do Ragnarok. Vemos Zeus então já partindo a toda velocidade contra Adão. Então o deus grego começa a desferir golpes cada vez mais e mais rápidos na direção do humano, que vai desviando de todos os golpes como se não fosse nada, até mesmo de uma sequência de jabs intitulado Meteoro de Jabs. Ele desvia de todos os golpes de Zeus, até também um poderosíssimo chute do deus, e surpreendendo todos, ele não só desvia dos golpes, como ele também devolve os golpes. Só que diferente de Zeus, ele não só copia, ele acerta em cheio todos os golpes, surpreendendo todos que estão na plateia por ver esse absurdo poder que um mero humano tem para confrontar um deus. Sem entender nada, então vem a explicação da Brunhilde, que fala sobre o que é esse poder de Adão. Adão, como foi o primeiro humano criado por Deus, foi feito à imagem de Deus. E assim ele detém os olhos do Senhor, que são uma habilidade cujo Adão consegue ver nitidamente todos os golpes desferidos contra ele,
desviar deles e ainda por cima replicá-los contra seus inimigos. Dessa forma ele lida tranquilamente com a força absurda de Zeus. O deus que por sinal ficou um tanto quanto empolgado de ter uma luta bem interessante, então ele já parte com tudo na direção de Adão, tentando desferir um poderosíssimo chute na direção da sua cabeça, só que o humano desvia do golpe sem muitos problemas e contra-ataca com um chute que arremessa Zeus contra a parede da arena. Todos começam a achar de que já era para Zeus, só que então ele se levanta. E agora ele vai usar um dos seus golpes mais fortes, golpe esse que ele homenageou em nome de seu pai, o Titã Cronos. Durante a titanomarquia, esse foi o soco que conseguiu derrotar Cronos, o soco que ultrapassa o tempo. O golpe vai numa velocidade absurda contra Adão, só que ainda assim ele consegue desviar do golpe e desferir um soco absurdo na cara de Zeus, que cai no chão. Nós vemos então ali da plateia do lado dos deuses Hermes explicando para Ares, que fica bem abismado ao ver seu pai levar uma surra, e todo mundo já estava ali aceitando a vitória de Adão. O próprio Randall já iria anunciar a vitória da humanidade no segundo round do Ragnarok se não fosse por Zeus se levantar. Ele se levanta e agarra a cabeça do narrador, dizendo de que ainda não acabou. Algumas pessoas que estão na plateia até dizem que essa seria a vingança dos humanos para os deuses, por conta de que Adão acabou sendo banido para a Terra, foi expulso do Éden e está se vingando dos deuses. O próprio Zeus se questiona qual é a motivação de Adão nessa luta, porque ele vê que um humano não tem nenhum ódio nos seus olhos, por exemplo. Só que o Adão simplesmente se questiona quais motivos um pai tem para proteger seus filhos, e sem sombra de dúvidas, essa é uma das frases mais marcantes de Shumatsu. O Adão é foda pra caramba. A gente vê isso, é bem constatado no flashback do Adão, de quando a serpente ali tentando obter a Eva para si, culpa ela de ter comido uma maçã do jardim do Éden, um fruto proibido, e nos céus os humanos não teriam uma chance de vitória alguma no tribunal divino. E assim ela seria completamente culpada de algo que ela não fez. Se não fosse ali o Adão, que chega com uma cesta de frutos proibidos, uma cesta de maçãs, que chega comendo ali no tribunal e já vem para salvar a sua amada da serpente, que até tenta para Adão, só que Adão tranquilamente acaba com ele e leva a Eva para viverem a sua vida na Terra. Voltando então para a luta, nós vemos ali de que Zeus agora vai com tudo de fato, se transformando. Ele começa a comprimir a própria carne em volta de si mesmo para assumir uma nova forma, a forma definitiva de Zeus, a forma Adamas. O Adão, que já instintivamente sente de que aquele cara vai estar emanando um perigo absurdo. E assim ele já avança na direção de Zeus, que desfere a direita suprema dos deuses. O Adão que já vem para contra-atacar. E assim começa um confronto imenso. A gente vê soco para tudo quanto é lado. Só que isso, o uso excessivo dos olhos do Senhor, tem um grande fardo para os olhos do Adão. Ele superaquece o sistema nervoso dele, e assim, quanto mais ele usa, mais fraco os olhos dele vão ficando, ao ponto de que ele chega até mesmo a perder a visão. A Brunhilde entende o que Zeus está querendo fazer, e assim, pela primeira vez na luta, ele consegue acertar algum golpe em Adão.
O humano que começa a ficar somente na defensiva vai levando golpes e golpes de todos os lados, de todas as direções possíveis, o Zeus vai dando golpes neles. A humanidade que durante essa luta, vendo de certa forma o pai deles, se une independentemente de raça, etnia, de localidade, de sexo, de idade, do que quer que seja. Todos os humanos estavam unidos em prol somente de torcer para o Adão. Só que quem mais sentia essa dor do Adão era a Eva e os filhos dele. Caim, que fica com a raiva absurda de seu pai, pedindo para ele desistir de vez dessa luta, de que não importa se eles perderem, contanto que o pai deles não morra. Só que Adão começa já meio que delirar no decorrer da luta e ouve ali como se fossem seus filhos chorando, e então consegue a brecha para tentar acabar com Zeus. Ele agarra o cabelo do deus grego e já se prepara para desferir um poderosíssimo golpe na direção do deus, que também se prepara para atacar o humano. Depois de uma imensa trocação de golpes, Zeus cai de bunda no chão e fica diante dele um estático e imóvel Adão, que estava já até ali vindo dar um último golpe nele. Só que então é constatado para nós de que Adão, há um bom tempo, durante toda essa trocação de socos com Zeus, já estava morto. O uso excessivo dos olhos do Senhor trouxeram um grande custo para o primeiro humano, e assim, infelizmente, Adão perde. Zeus até fica bem animado e orgulhoso de ter podido lutar com um humano tão forte como esse. Só que ainda assim Adão perdeu. Agora temos 2 vitórias consecutivas para os deuses. E assim, pessoal, o vídeo já vai acabando, mas como sempre eu peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixem aí nos comentários se vocês querem ver mais Shumatsu. Eu continuo trazendo aqui para vocês, próximo vídeo, quem sabe o 3º round, mas isso depende de vocês. Mas então eu já agradeço por tudo e até mais.